Meus amores, vamos falar sobre educação de filhos? Vamos, interessa para você, vovó, vovô, para os pais, para os professores, vamos falar das crianças, de comportamento, vamos falar desse desafio nos dias de hoje. E é tão bom ter a sua companhia aqui a cada semana nesse cantinho nosso para falarmos justamente de família, de relacionamento, das nossas emoções. E isso nos faz crescer a cada dia juntos, aprendendo juntos, olhando para a vida de uma maneira singular. Prestando atenção nos detalhes que muitas vezes passam desapercebida nesse rolo compressor da vida. Esses detalhes que passam desapercebidos de nós quando não paramos para pensar, para avaliar, para se enxergar. É como se muitas vezes a vida só vai passando, nos levando, mas é ótimo quando a gente consegue levar a vida, nós quem decidimos o rumo, o caminho, a começar pelo que nós desejamos para os nossos filhos, a partir de nós. Muito que se entrega para eles já está quase pronto e nem sempre a gente considera o peso da nossa presença, o peso das nossas palavras, o peso dos nossos comportamentos diante dos filhos. E queremos, às vezes, ensinar por palavra quando eles nos estão olhando. E o que eles estão enxergando em nós? Conversa boa para as minhas convidadas de hoje. E você aí de casa, claro, fica nesse papo de sempre no consultório de família. Hoje nós temos duas especialistas, duas que gostam do tema que vêm tratar aqui. E as duas vêm juntinhas para colaborar com você aí de casa, comigo aqui. Carol Toledo, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo, Darleide. É um prazer estar aqui no seu consultório de família. Espero que a nossa conversa seja muito boa e que a gente consiga ajudar bastante o pessoal aí de casa. Tenho certeza disso. A Carol esteve comigo há muito tempo num consultório de família e retorna agora já é mãe, ela que antes já era psicóloga, professora universitária, mestranda, agora doutorado já em andamento com a sua bebezinha, junto, crescendo sempre. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada. Seu marido também, vieram juntos por aqui. E quem está com a gente também é a Amanda Lira, já esteve comigo no Entre Família, mas aqui no consultório é a primeira vez. Bem-vinda. Muito obrigada, Darleide. Uma alegria enorme estar aqui no seu consultório, compartilhando esse assunto tão relevante para você que está aqui em casa. Então, conte comigo, com certeza Deus estará conosco nesse papo. Amém. Carolzinha, ao falar de filhos, vou começar com você, que é mãe de primeira viagem. Sim. E agora há pouco eu falei assim, você está linda, já era, mas está linda nessa maternidade. Os olhos marejaram de lágrimas, de felicidade de ser mãe. E aí, como é que o assunto maternidade, o assunto educação de filhos é hoje para você? Olha, eu gosto de uma autora que ela fala o seguinte, no início do livro dela, o livro se chama Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. E ela inicia o livro falando assim, eu sabia tudo sobre maternidade, até que eu tive filhos. E é bem assim, porque eu já estudava sobre parentalidade, eu já estudava sobre ter filhos, mas quando a gente tem um filho, tem um bebê, isso é transformador. Aquela teoria, ela precisa vir para a prática e a transformação precisa vir de dentro para fora, não é? Então, aquela teoria precisa ir para o nosso viver diário, para a nossa rotina, e isso nem sempre é tão simples. Certo? Mas nós contamos com a ajuda de Deus, que vai nos conduzindo, e também com a teoria, com a ciência, que sempre está ao nosso lado para nos conduzir aí nessa rotina diária. Lindo. Amanda, e a sua experiência de maternidade para além do consultório também? Eu tenho 2 filhos, o Luca, de 7 anos, a coisa mais linda do mundo. Eu tenho o Theo, de 4 anos e meio, a coisa mais linda do mundo. E eu louvo a Deus por essa experiência, porque eu sempre costumo falar nas minhas palestras, onde eu vou, que foi o ultimato de Deus para falar assim, vou salvar mais uma vez a Amanda, vou torná-la mãe, porque é um convite diário para o nosso egoísmo. A gente entende que na educação dos filhos, você não tem que falar, você tem que ser. Esse é o maior desafio de adequar a teoria, que quando a gente lê parece ser tão fácil, à prática. E aí você verifica que nem toda teoria se adequa à sua realidade.
Mas aí quando você tem o conceito de introjeção de ser o que você quer que seu filho seja, aí você consegue fazer as adaptações necessárias. Desafio diário. E aí, agora a gente vai falar sobre comportamentos negativos. Os ditos comportamentos negativos vistos nos filhos, eles muitas vezes vão ser reflexos dos comportamentos negativos dos pais? Ou isso é muito para se dizer? Olha, em grande parte as crianças elas são sim reflexo do que elas veem em casa, certo? Elas veem o exemplo dos pais e elas acabam repetindo isso. Mas quando nós vemos um mau comportamento de uma criança, nós primeiro precisamos analisar algumas coisas. As necessidades básicas dessas crianças estão supridas? Sono, fome, sede, será que ela está com alguma dessas necessidades? Uma vez que essas necessidades estão supridas, vamos analisar. Existem alguns motivos, de acordo com a disciplina positiva, pelos quais as crianças se comportam mal. E nós precisamos analisar o mau comportamento da criança e tentar enxergar qual é esse objetivo do mau comportamento. Quais são eles? São 4 principais objetivos dos maus comportamentos. O primeiro é a busca por atenção. Em grande medida, as crianças elas clamam por atenção, porque elas acham que elas só fazem parte da família quando elas têm a sua atenção. Então, a criança que vem toda hora com aquele desenho para mostrar, mãe, olha o meu desenho, mãe, me ajuda a fazer isso. Às vezes é uma coisa que ela já consegue fazer sozinha, mas ela quer a ajuda da mãe somente para ter a atenção da mãe, certo? Então, às vezes ela se comporta mal, porque ter atenção negativa também é ter atenção. Então, ter a bronca da mãe, ai, de novo você está me chamando, ela, para a criança, pelo menos ela está tendo atenção naquele momento. Então, aquilo supre aquela necessidade, certo? Então, às vezes, a criança está se comportando mal apenas para ter atenção da mãe. O segundo motivo pelo qual a criança se comporta mal é a busca de poder. A criança acha que ela precisa ter o poder. Então, ela disputa o poder. O pai fala, está na hora de tomar banho. Não, não vou tomar banho. Não vou. E aí fica aquela briga, porque o pai também acha, não, eu preciso que o meu filho me obedeça. Então ele vai ter que fazer, porque quem manda aqui nessa casa sou eu. E aí eles ficam disputando aquilo e vira uma guerra dentro de casa. Então, segundo motivo, disputa de poder. De acordo com a disciplina positiva, o terceiro motivo pelo qual as crianças se comportam mal é a vingança. Quando a criança se sente chateada com os pais, com os avós, com alguém, por algum motivo, ela reage chateando também. Então, ela viu alguma coisa, sentiu ciúme ou se sentiu preterida por algum motivo, ela se sente muito chateada e aí ela reage chateando os pais, desobedecendo ou falando palavras duras para o pai. E o quarto motivo pelo qual a criança se comporta mal é aquela criança que desanimou, desistiu de agradar o pai e acabou tentando não mais ter comportamentos positivos, porque o pai é tão exigente que aí ela desiste de tentar agradar e acaba se comportando mal, porque tudo que eu faço nada agrada, então eu vou desistir de agradar. E aí ela acaba se comportando mal. Então essas são as 4. Busca por atenção, disputa de poder, vingança e inadequação assumida, a criança que desistiu de tentar agradar. E sabe o que a gente percebe nessa descrição feita por um teórico, uma teoria que tem um valor incrível de percepção de como é que se dá essa dinâmica das crianças em relação aos pais e os pais em relação aos filhos. Eu gosto muito. E eu acho muito interessante ainda que, ao observar esses 4 aspectos, nós vamos considerar que, na verdade, o que está no centro de tudo é que trata-se de um serzinho pecaminoso, pecador, né? Que tem uma natureza difícil, que, assim, é muito você dizer uma criança se vinga, mas é sim. É real, porque esse indivíduozinho tem a naturezinha lá caída, né? Essa disputa de poder, meu, isso é uma criança, mas é que as crianças já demonstram, é muito interessante ver a descrição de como nós somos, Amanda. E o legal é a gente trocar esse olhar
para a criança, porque quando você olha para a criança com os comportamentos negativos e você pune ou repele isso de alguma forma, você perde uma grande oportunidade de colocá-la no caminho do bem. Então, todo comportamento nós acreditamos, seguindo a linha inclusive da disciplina positiva, que todo comportamento é comunicação. Então, se ela está se engajando em comportamentos negativos, pai, mãe, é a sua oportunidade de ensinar para ela o que você faz quando você quer atenção. Filho, lá em casa eu falo assim, quando eu estou conversando, falo, filho, você quer atenção? Quero atenção, mamãe. Então, mamãe já vai te dar atenção. Uhum. Nomear, inclusive, disputa de poder, o que você pode ensinar para o seu filho nisso? Hierarquia. É uma grande oportunidade. Vingança, filhão, seu coração tá sujo, meu amor. E aí você já ensina as coisas ruins, a gente retribui com coisas boas. E aí você já começa a introjetar os seus princípios no comportamento. Por isso que nós chamamos de disciplina positiva. Exato, porque se não tiver o comportamento, como você vai saber onde atuar? O comportamento é a pontinha do iceberg. Tem várias camadas emocionais e espirituais nessa construção. Então, que bom que existe o comportamento. Trocar essa forma de ver dos pais, trocar esse óculos, faz toda a diferença. Porque ao invés de você olhar e falar assim, que menino terrível, que ninguém fala isso, nenhum pai aqui fala isso, só em terras muito, muito distantes, você vai falar, Senhor, o que eu faço diante desse comportamento? Eu preciso ensinar. Então, é uma oportunidade de você ensinar. E a criança não faz isso por maldade, não é? Ou de forma consciente. Isso acontece de forma inconsciente. Ela ainda está aprendendo a lidar com o outro, ainda está aprendendo a lidar com os seus próprios sentimentos. Então, é uma oportunidade para o adulto ver o mau comportamento e dizer, opa, peraí, alguma coisa não está legal. Vamos conversar? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Eu estou vendo que você não está legal. Senta aqui. Amorosamente. Amorosamente. E aí, praticar a escuta ativa. Ouvir aquela criança, eu estou chateado porque você fez isso, você brincou com meu irmão, não brincou comigo, ou porque você fez aquilo, você emprestou meu brinquedo para o meu colega e eu não queria que você emprestasse. E escutar aquilo, e conduzir o pensamento da criança, responder, trabalhar com perguntas, certo? E perguntar, olha, mas você não tem muitos brinquedos? E deixar a criança responder, conduzir o pensamento dela através de perguntas, para que ela possa refletir. Jesus fazia muito isso, certo? Jesus não trazia a verdade pronta, ele ia construindo, ele ia fazendo com que a pessoa refletisse, perguntando, questionando. E nós também precisamos trabalhar assim com as crianças, certo? Porque a criança não vem pronta e ela não faz isso por maldade, certo? Nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós já nascemos naturalmente afastados de Deus e já com uma certa tendência para isso, mas nós podemos educá-la e trazê-la de volta para os bons comportamentos. E Carolzinha, ouvindo isso, eu estou tentando ler a cabeça da mãe que está ouvindo e falar assim, é lindo falar, vem aqui em casa para você ver. É que você não conhece o meu filho. Não é verdade? Não acontece muito isso? E eu quero te falar uma coisa, compartilhar com vocês. Não existe educação sem o processo de autoeducação. Não tem. Quando a gente escuta a Carolzinha falando, a gente fala assim, utopia, o mundo ideal, talvez no céu seja assim. Não é fácil, mas é possível, porque a criança, ela aprende por observação e repetição. Então, se cai um copo aqui, ela não vai olhar para o copo, ela vai olhar para você, para saber o que você vai fazer diante do copo que caiu. Então, você não ensina ela agindo, você ensina ela principalmente nas suas reações. Então, por isso que eu falo que é um presente tão grande a gente ter filho, porque é o momento que a gente olha para dentro. Então, e a gente fala assim, como estão as minhas reações? Porque é isso que vai ensinar meu filho. Então, para eu poder educar, eu preciso me reeducar. A minha forma de falar, a minha forma de reagir, a minha escuta ativa. O quanto a gente valoriza a escuta de uma criança nessa vida corrida que a gente tem. E aí, meus amores, vocês sabem,
e especialmente você, considera, pela proposta que nós temos aqui na Novo Tempo, de que nós vamos sempre entrelaçar o conhecimento, que nos leva a mudanças profundas, porque o verdadeiro conhecimento vai nos convidar a mudanças profundas. Por isso, a cada semana, nós temos um encontro aqui já há muitos anos para a gente ir nessa busca de se aprofundar no conhecimento dado, para refletir no dia a dia com as mudanças feitas na prática. E, em especial, a nossa convicção é de que nós vamos sempre observar o conhecimento pelo prisma do que nós cremos biblicamente falando, da revelação de Deus. E assim, é muito seguro quando nós ouvimos duas mulheres altamente preparadas, psicólogas, com um vasto campo dessa psicologia estudado e que não abrem mão de considerar tudo isso à luz do próprio Evangelho. Quando a Carol vai dizer assim, Jesus fazia isso. Então, volta para a palavra e vai ver como é que Jesus tratava as pessoas. Pecaminosas, pecadoras como nós, afastadas de Deus, inimigas de Deus. Como era a busca dele? Então, quando nós olhamos para as crianças, nós precisamos ter esse olhar e considerar que nós primeiro fomos aceitas por Jesus. Quando você fala de autoeducação, essa é uma educação que vai ser necessária se corresponder com o alto, Exato. né? Com o Senhor. Então, eu imagino que a Carol passou a orar mais, depois se tornou mãe. Sim. Passou a buscar mais. Deus, me dá mais luz, me dá mais paciência, compreensão, amor. Amor, não tem como você produzir amor de você. Você precisa receber amor. Você tem um filho e ele libera assim, uma condição de você amar de um jeito extraordinário. Mas de onde vem esse amor? Não é do filho, é de uma relação que é propósito de Deus, que é do desejo de Deus que seja assim. Então, a Amanda, da mesma maneira. Portanto, eu só estou aqui pincelando mais uma vez para você que mesmo quando a gente cita disciplina positiva, e nós três temos especialização nessa área, nós três aqui concordamos com muitos dos pilares apresentados pelo disciplina positiva, mas não pense que somos pessoas que simplesmente absorvem sem nenhum filtro. Nosso filtro é o Evangelho, nosso filtro é a palavra, nosso filtro é crer no que nós cremos e a partir dessa crença, todo e qualquer outro conhecimento vai passar ou não por essa peneira. Então veja que Jesus Cristo, ele era positivo, porque ele era santo, ele era amor, ele é Jesus. E o jeito como ele olhava e olha para nós é um jeito de quem está dizendo assim, vai dar certo, crê em mim, fica comigo, me siga para mais dicas. Me siga para mais dicas. Então, eu estou fazendo esse apanhado aqui só porque eu sei que tem pessoas que têm bastante aversão ou dificuldade de compreender o que seja quando a gente cita disciplina positiva. Mas nós somos cristãs e o filtro é o Evangelho. Então, observe que nas palavras ditas são palavras absolutamente cheias de conhecimento, mas, sobretudo, de um refinamento espiritual de quem está só dizendo assim, olha, isso acontece dentro desses aspectos, considerando a natureza, o indivíduo, mas para trazê-los para o colo, para o abraço e fazê-los ser indivíduos que realmente sejam felizes e que nós sejamos felizes na nossa maternidade, na paternidade, tem isso aqui para ser visto. E eu me lembro, por exemplo, de uma ilustração que todos nós vamos considerar, de Michelangelo ter pego uma pedra de mármore e ter transformado numa obra de arte belíssima, martelando, batendo aos pouquinhos, certamente um tempão, pacientemente. É isso que a gente faz com os filhos, né? Vai martelando aos pouquinhos, mas sendo martelados também. Isso que eu ia falar, e é isso que Deus faz com a gente. Enquanto você está martelando o seu filho, você está sendo martelado. Olha que presente. E o quanto o convite para os pais é ter esse olhar de compaixão pela criança. Porque você, com o cérebro maduro, adulto, já teve experiências na vida, ainda toma muita martelada e graças a Deus por isso. Então, a gente quer falar com o filho uma vez e que ele já aprenda isso para o resto da vida.
Entende que é injusto? As minhas marteladas ainda acontecem e eu quero dar uma martelada no filho e resolver por Tem uma obra de arte. E tem uma obra de arte. Né, Carol? Nem a gente está nesse processo. É injusto, é injusto. E essa questão da disciplina positiva, é importante ressaltar que a palavra disciplina vem na frente. Né? Porque as pessoas elas acham que pode tudo, os pais eles estão muito permissivos, deixa a criança fazer o que quer. Não é assim. Não é? É muito importante que a criança tenha limites claros, estabelecidos, de aonde ela deve chegar, o que ela deve fazer, porque o limite ele traz segurança. Se você for atravessar uma ponte que não tem corrimão, você vai se sentir inseguro, não vai querer nem atravessar. Mas quando tem corrimão, você se segura e consegue atravessar, porque o limite traz segurança. Então, isso é muito importante. E os pais, eles vão sendo lapidados e eles precisam trabalhar dentro de si uma coisa chamada autorregulação, que é tão difícil. O que é autorregulação? É você conseguir conhecer as suas emoções e não expressá-las de qualquer forma. Então, eu estou com raiva, eu estou explosiva, então eu preciso respirar fundo, eu preciso às vezes me retirar, ir ao banheiro, lavar o rosto e depois voltar para conversar com o filho. Porque senão você vai reagir ali àquela situação, conversar com muita raiva, gritar, brigar. E os pais acreditavam muitas vezes que quando batiam, gritavam, humilhavam os filhos, aí estavam educando. Darleide, quando você fala destruindo o caráter de uma criança, você acha que essa criança vai se sentir motivada a melhorar? Como é aquela frase que para uma criança se sentir... Quem foi que disse que para uma criança se sentir melhor, ela você precisa tem se que sentir pior. Fazê-la se sentir pior. Exato. Você precisa fazê-la se sentir pior. Realmente, é uma conta que não fecha. Não fecha, E nunca vai fechar. Não. Pegando o seu gancho, Carol, de autorregulação e autoconhecimento, essa questão de limite, por que tantas crianças hoje acabam crescendo sem esse limite em nome da positividade, da educação positiva, etc. Porque você só consegue dar limite para o seu filho quando você conhece o seu próprio limite. Se você não conhece o seu limite, você não vai dar limite para o seu filho. Viralizou aí na internet o vídeo de uma mãe, há um tempo atrás, em que a criança batia no rosto e ela falava, calma, filhinho, ó, gente, isso aqui é educação positiva. Não é. Não é. Então, a criança bate no rosto. Quando o adulto conhece o limite, ele fala, opa, ninguém encosta no meu corpo sem autorização. Ninguém encosta no corpo da mamãe sem autorização. Não é assim. Então, o que a gente está sentindo hoje, no consultório inclusive, que são tantos adultos que não se conhecem e não conhecem os seus próprios limites, o saber dizer não, até onde vai, até onde não vai, e isso replica para os filhos. Carol, você ia falar? Um outro problema também que existe, porque nós vivemos numa dificuldade de chegar a um equilíbrio muito grande. Por quê? Porque de um lado nós temos pais que são agressivos, que acham que eu fui educado dessa forma, apanhei e não morri. Escuta-se muito isso. Muito, apanhei e virei gente. E Todo é assim, cheio de feridas, graças às mágoas. surras que eu tomei. Exatamente, virei gente e assim. E de outro lado nós temos pais que sofreram muito e aí eles querem dar aos filhos aquilo que não tiveram. E aí pecam pelo excesso de não dar limites. E aí dão tudo que os filhos pedem, não dão limites, são permissivos em excesso. E nós precisamos chegar a um equilíbrio. Por quê? Porque filhos criados sem frustração é um grande problema, porque a vida frustra. Exato. E frustra muito. O que a vida mais diz para nós é não. E se a criança ela cresce sem saber ouvir o não, lá na frente, na adolescência, quando ele receber o não da namoradinha que não quer namorar com ele, ou então ele pode ir para o caminho das drogas, ele pode se cortar, que nós temos muitos problemas com isso. Certo? Nós temos vários problemas. Carol, nesse em relação. sentido, e Amanda,
Será que não é uma cilada quando nós muitas vezes fazemos nossos filhos se sentirem super mega incríveis, elogiando-os demais? Como é que a gente deveria fazer melhor esse jogo de educar, fazendo a criança entender seu valor sem levá-la a considerar-se ser assim o supremo do supremo? Você elogia a ação, não a criança em si. Então, por exemplo, meu filho participou da primeira semana de provas da vida dele essa semana. E aí ele tirou nota máxima. Eu falei assim, filho, você se esforçou muito para isso. Parabéns, merecido. Ao invés de eu falar assim, você é o mais inteligente da sala, você é maravilhoso, você é melhor que os seus coleguinhas, você tirou 10, você é incrível, você é inteligente. Eu elogiei a ação, o processo. Porque quando a gente fala de elogio, a gente fala assim, Amanda, então eu não posso elogiar meu filho? Claro que pode, mas elogie a ação. Sim. Entende? Porque a convicção dele pelo bem vem de dentro para fora. Quando não tiver o elogio, não vem. Porque daí eu posso criar uma falsa autoestima de que alguém que não vai saber lidar com os não. Não, você não é tão bom, você foi reprovado. Sim. Exato. É isso, Carol? E se você elogia medidas fixas, por exemplo, a inteligência, Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset, ela disse, se você elogia a inteligência, parabéns, você é inteligente, a criança ela corre o risco de achar que, eu sou inteligente, eu não preciso estudar. Exato. Certo? Ou então, quando eu não for bem na prova, eu não sou inteligente. Nossa, que tristeza. Sendo que quando você elogia o esforço, vale a pena ela estudar. Então, vale a pena eu me motivar a fazer algo para alcançar os meus objetivos. Então, vale a pena você motivar a criança. Existe uma diferença entre o elogio e o encorajamento. Então, o elogio, ele é como se fosse o doce da dieta, você só dá de vez em quando, certo? Agora, o encorajamento é algo muito diário. positivo, é diário. Olha, vamos lá, você consegue, vamos estudar que você vai conseguir melhorar a sua pontuação na escola, você consegue. E com isso, então, nós estaremos aí evitando muitos dos comportamentos negativos que não são vistos só na infância, mas para a vida. Sim. Adultos que não sabem se comportar na vida porque lá atrás, quando estavam sendo postos os primeiros tijolinhos na construção do indivíduo, não foi a argamassa, não foi de boa qualidade, o tijolinho foi quebrando e você foi pondo ali de qualquer jeito, e aí essa parede está torta. E a ideia é que a gente considere que Deus tem propósito em nos ensinar, em nos educar, nos corrigindo, nos salvando, nos fazendo mais parecidos com Jesus em todo esse processo. Amores, por falar em aprender, em se esforçar, em estudar, nós somos aqui um meio de comunicação que o tempo inteiro investe em conhecimento e compartilha com você. Eu te convido a ser um anjo da esperança para nos ajudar a continuarmos fazendo com que a escola bíblica continue fazendo todo o trabalho que tem feito e muito mais para termos mais alunos, mais pessoas estudando com a gente. E eu também aproveito para parabenizar a você que já é um aluno da escola bíblica, já são mais de 2,5 milhões de estudantes na escola bíblica da Novo Tempo. E agora o meu convite para você que ainda não é um aluno matriculado na escola bíblica, que faça isso agora e venha estudar com a gente. Eu quero elogiar a você que tem essa disposição de estudar, que tem esse esforço de manter um tempo de estudo da Bíblia. E aqui está o material precioso disponível para você. Olha isto, céu ou inferno? Primeiro que é uma pergunta, céu ou inferno? Salvo ou perdido? O que você me diz? Salvo ou perdido? Aqui nós vamos estudar sobre predestinação. Esse é um assunto muito, mas muito buscado e que deixa dúvidas para muitas pessoas e tem muitas outras que têm certezas que não foram conferidas biblicamente. Vamos estudar sobre predestinação? Estudar também sobre, será que as boas ações salvam? Será que para entrar no céu é realmente de graça? Para estar no céu será de graça?
Você entende que é preciso fazer esforço para ser salvo? Não se faz esforço para a salvação? Como é que se dá a salvação exatamente? E a predestinação, que é o assunto assim que eu acho mais incrível nesse estudo, tira todas as dúvidas, todas as dúvidas. Basta você ligar agora para a gente e tornar-se aluno da Escola Bíblica, se ainda não é. Se você já é, tá tudo certo, só vai ligar e pedir mais um material de estudo para você. São 8 lições incríveis e a cada mês, não sei se você sabe, você pode pedir um dos nossos estudos uma vez por mês. E nós temos aí mais de 30 estudos. Então, você pode estudar 30 fascículos nossos, sem pagar nada por isso. Ao final de cada um dos estudos, você tendo feito todos os questionários, respondido, buscado a escola bíblica, você ainda recebe o certificado de todo esse estudo feito com acompanhamento nosso. Então, é um convite para você estudar a Bíblia com profundidade. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse fascículo pode ser seu. Liga agora para a gente e nós vamos enviar para sua casa, sem que você precise pagar nada por isso. Anjos da Esperança e Novo Tempo já providenciaram. Vai chegar aí pelo carteiro, batendo a sua porta e você recebe, começa a estudar com a sua família. Coisa boa, não é? Nós vamos para o intervalo, já voltamos falando sobre educação, como lidar com os comportamentos negativos dos nossos filhos. Beijo e até já. E aí, aproveitou para ligar e pedir esse material de estudo, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido, com temas que são simplesmente fundamentais para a nossa compreensão e vivência cristã. Tudo com base na Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar a Bíblia. Como é que faz? Você recebe em casa esse material, tem a sua Bíblia e você vai pesquisar. Você vai se aprofundando texto a texto com toda a orientação disso que a gente às vezes chama de guia de estudos. Por que guia? Porque justamente vai guiar você naquele assunto enquanto você pesquisa na sua Bíblia. Não é extraído vozes da nossa cabeça. Agora presta atenção, todas as vezes que a gente vai estudar a Bíblia, nós precisamos buscar o Espírito de Deus em oração, para que nós sejamos ensinados pelo Espírito, porque há muita gente que também usa a Bíblia e distorce tudo completamente, porque fica enviesado pelas próprias ideias, pelas próprias opiniões, sem consultar a Deus, mas dizer, não, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas lembra que Jesus Cristo certa vez disse assim, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam, porque tem gente que não tem um coração que se dobra para de fato ouvir a voz de Deus, quer ouvir a própria voz, é daí que vem aquela expressão, vozes da sua cabeça. Então, para ser realmente espiritual, você vai ter a sua Bíblia, o guia de estudos e vai orar pedindo a Deus, Senhor, me mostra a tua verdade. Se houver algum engano aqui, me mostra, porque eu estou buscando, como quem tem sede, a água da vida. Tudo bem assim? Olha aqui, ó, Céu ou Inferno. Esse é o mais novo estudo, Salvo ou Perdido. E o tema que eu convido você para estudar, porque ele é instigante, é predestinação. Nós somos predestinados ao céu ou ao inferno? O que você acha, hein? Liga pra gente, 12 21 27 31 21. Estou aqui com a Carol Toledo, também com a Amanda Lira. E estas duas mulheres, mães, profissionais da área da psicologia, estamos falando sobre como lidar com os comportamentos negativos dos filhos, já falamos bastante. E agora, como é que a gente lida com isso na prática? Tem algumas sugestões que vocês podem dar para as famílias, para as mães, super atarefadas, mas assim, posso colocar no cantinho do pensamento para eu ter 5 minutos de sossego? Ainda funciona esse negócio de cantinho do pensamento, meninas? Não. Nunca funcionou? Acho que nunca funcionou. O que eu costumo falar para as minhas mamães? Se você estoura o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, e você vai até o gerente do banco pedir uma ajuda, e ele vai falar assim para você, olha, Amanda, você estourou o limite do seu cartão? Então vai ali para a salinha, para o cantinho, fica pensando sobre o que você fez. O limite vai voltar? Não. O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer hora extra, vai ter que parcelar. E é exatamente isso que o cantinho do pensamento tira da criança. Então, eu gosto muito de trabalhar, a gente estava até conversando antes aqui, na linha de causa e consequência. Então, você quebrou, então vamos consertar. Machucou o amiguinho, vamos reparar.
Ufa, que Entende? medo, achei que vamos se machucar. Olho por olho, dente por dente. Não, jamais, jamais. Quebrou o brinquedo do irmão? Então vamos ver como que a gente pode ajudar. Você vai dar um seu para ele, você vai juntar o dinheirinho para Quebrar comprar o cofrinho, outro, vai quebrar o cofrinho, porque na nossa vida é assim. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Ensinar isso para os filhos desde pequeno é a solução. Eu achei muito interessante, uma vez eu estava dando uma palestra numa igreja e ao final eu ensinei isso também e um pai me procurou e falou assim, olha, eu fiz com meus filhos, ele tinha 2 filhos gêmeos e ele tinha colocado uma regra que eles não podiam jogar bola em determinado local da casa, porque tinha uma parte do tanque que poderia quebrar e eles não poderiam jogar bola ali. E eles jogaram bola exatamente no lugar proibido e quebraram a parte do tanque. Chegaram para o pai e pediram desculpa. E isso é uma coisa interessante, porque a gente tem que ensinar para as crianças que só pedir desculpa não resolve. Porque às vezes a criança fala, desculpa. Só que a desculpa, ela não repara o dano. É só uma palavra. É só uma palavra. Ela precisa fazer algo mais para reparar e para ver que houve consequência. E aí o pai foi lá, olha, tudo bem, eu desculpo vocês, mas peguem o cofrinho de vocês. E aí foi lá, quebrou o cofrinho com as economias dos meninos, aquele monte de moedas, juntou as moedas, pegou os meninos, foi lá na casa do pedreiro. Os meninos constrangidos, mas tiveram que contratar o pedreiro, falar, você pode ir lá consertar o tanque lá em casa. E aí o pedreiro foi lá, recebeu aquele monte de moeda e consertou o tanque. Tiveram que pagar ainda um pouco da mesada alguns meses depois, porque ainda estava faltando. Mas eles aprenderam a lição. Exato. Então, isso é o quê? Reparar o dano. Exato. Isso fica na mente da criança. Opa, eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser e depois eu uso uma palavra mágica chamada perdão ou desculpa. Fico 5 minutos, 10 minutos no cantinho do pensamento e é como se nada tivesse acontecido. Não. Aquilo que aconteceu precisa ser reparado. Eu fui orientadora de escola e aí eu via que algumas crianças, vamos supor, brigavam, empurravam um coleguinha e aí traziam lá o coleguinha machucado. E aí falava desculpa e voltava para o recreio e eu falava, não, volta aqui, você vai me ajudar. E aí eles tinham que buscar água para o coleguinha beber, buscar um lenço para enxugar as lágrimas do colega, me ajudar a fazer o curativo ali. Certo? Por quê? Porque eles tinham que ver que a dor que eles causaram por ter empurrado o coleguinha era real e que eles podiam fazer algo também para reparar aquele dano. E isso ficava na mente deles para que eles não repetissem aquilo que haviam feito. Se educar para a vida. Exato. É ensinar solidariedade, é ensinar respeito, amor, ainda considerando que cometemos faltas importantes, muitas vezes graves, e que haverá perdão. Sim. Seremos como somos, perdoados, porque somos muito amados, mas nós precisamos e sempre vamos lidar com as consequências disso. Sim. Então, isso é ensinar para a vida, repito. É que muitas vezes nós pais, né, Amanda, estamos preocupados em resolvermos uma questão imediata e queremos reparar algo para agora e não damos conta de que sim, se eu tomar mais tempo, se eu for mais paciente, se eu pensar mais amplamente, estou educando esse menino para ser pai de família. Exato. Estou educando esse menino para ser um profissional responsável, estou educando esse menino para ser alguém que depois eu me orgulhe ainda mais de dizer assim, meu filho, deu certo. Eu sinto muito isso, que no dia a dia corrido e no cansaço físico mesmo e emocional, os pais, eles ficam indisponíveis emocionalmente. Então, manda para o cantinho do pensamento, ou a criança está chorando, está comunicando a necessidade e você dá a chupeta virtual para ela, que é o tablet, o celular, etc. Então, você resolveu ali, mas você não foi na causa. Então, você não resolveu. Entende? E isso vai virando uma bola de neve cada vez mais complicada, porque você só quer descansar, você só quer silêncio. Mas, Amandinha, vocês falaram sobre autorregulação dos pais. Como é que vocês sugerem isso? Como é que vocês sugerem isso para os pais? Precisa ter intencionalidade para educar. Respirar, porque amiga do céu. Então, você fala assim, eu não quero que o meu filho seja uma pessoa que grite quando estiver nervoso. Então, eu não vou gritar com ele. Então, o que eu vou fazer? Não tem problema você falar para o seu filho isso. Eu faço muito lá em casa. Filho, a mamãe está muito nervosa agora.
e eu não quero gritar com você. Então, eu preciso me retirar para me acalmar. E faça isso. Saia, ou então respire na frente da criança. Meu filho menorzinho falava, mamãe, suas bochechas estão vermelhas, você está com raiva. Estou com raiva, estou respirando para me acalmar. E ele ficava olhando assim, e eu falava para ensinar para ele, já acalmou? Já acalmei. Outro dia eu vi um videozinho, Carol, de a criança pequenininha, assim. Ela deve ter feito uma travessura, não lembro exatamente, e ela falava assim para a mãe... Respira, mamãe. Respira, mamãe, respira, não é isso? Ela já sabe O seu que cabelo no microfone, Carolzinho. Ok. Ela já sabe que para se acalmar tem que Precisa respirar. Aí ela respirar. pequenininha já sabe. Outra coisa que funciona muito também é você falar assim, vem cá com a mamãe, apaga as velinhas aqui, apaga um, aí sopra, aí apaga o dedo, 2, apaga. 3, enquanto você regula a criança, você vai se regulando também. E não tem problema Amanda, comunicar. O pessoal da técnica fica assim desesperado, porque nós mulheres de cabelos longos, vocês mais Ai, não gente. tem Darley de microfone e o cabelo. Tá. Carolzinha, e você? Quais são as técnicas, ou os meios, as maneiras que você orienta os pais? Olha, para autorregulação, a técnica-chave é a respiração. Então, uma técnica muito simples. Respira em 3 segundos, segura 3 segundos e solta em 6 segundos. Por quê? Porque nós precisamos de oxigenação no nosso cérebro. E na hora da raiva, se você age ali e não respira antes, não consegue oxigenar o seu cérebro, pensar antes de agir, você vai falar com raiva, agir com raiva e vai se arrepender depois. E aí dá aquele sentimento de culpa, aquela sensação terrível que os pais sentem e depois fica remoendo, não sabe se pede desculpa, porque eu sou pai, eu vou pedir desculpa, o que vai ser de mim, o meu filho? Olha, peça desculpa. Errou, peça desculpa, porque se você pedir desculpa, o seu filho vai aprender, opa, meu pai erra, meu pai pede desculpa. Certo? Então, quando eu erro, eu também posso pedir desculpa. Certo? Olha, o pai falhou, a mãe falhou com você quando eu gritei. Mas o que eu quero que você entenda é isso, isso, isso. Certo? Nisso eu não abro mão, mas eu errei na forma como eu falei com você. Então, é importante que os pais, quando falharem, peçam desculpas. Por quê? Porque existem técnicas de autorregulação. O que eu posso ensinar? Respiração, sair de perto, lavar o rosto, fazer uma oração. Senhor, por favor, me ajuda. Nesse momento, eu preciso me acalmar e depois retornar ali para aquele local. Às vezes, a gente acha que a gente tem que reagir muito na hora. Aconteceu a situação, eu preciso tomar atitude ali nesses próximos segundos. Não. Calma, a situação aconteceu. Se não é uma situação de vida ou morte, você pode pensar antes de agir. E aqueles segundinhos, minutinhos que você gastar, podem te poupar muito sofrimento. Pode ser alguma coisa como antigamente os pais faziam com a gente, assim, dizer assim, quando chegar em casa a gente conversa. Só aquilo ali, não é? Só aquele momento de espera já era sofrido. Carolzinha, você citou sobre orar. Orar com a criança também. Com certeza. Orar com a Não criança. precisa usar daquele meio de dizer assim, papai do céu está bravo com você. Pelo amor de Deus. Papai do céu está bravo, papai do céu está triste com você. Você está triste, você está com raiva, você está descompensado, mas Deus não descompensa. Então, não mistura as coisas. Mas vale você se retirar para buscar em oração o Espírito de Deus que te dê sabedoria, para que você tenha paz de voltar com seu filho e ora com seu filho. Isso é um lugar em que a gente deve ocupar com os nossos filhos, para que eles também compreendam que, em se dando conta do erro cometido, do pecado cometido, ele tem o suporte divino, tem a graça de Jesus, tem o colo de Jesus, onde ele é aceito e poderá ali em Cristo Jesus ser ensinado a reparar, a reconsiderar, a mudar, a ser transformado em amor, no amor de Cristo. É a hora de a gente ensinar sobre a graça, sobre a bondade e a misericórdia de Deus. E é claro que para isso, a graça, a bondade e a misericórdia precisará aparecer no nosso comportamento, no nosso tom de voz, mas não deixar de considerar o que nós falávamos antes, de você
saber que é um ser humano, você não é Deus. Então, você pode dizer para o seu filho, errei, me desculpa, eu falhei, mas não era assim que eu deveria ter feito. Jesus me ensinou diferente, mas eu não consegui agora, mas eu vou conseguir. Você me ajuda? Então, esse envolvimento, e também é hora de a gente ensinar o evangelho para a criança. Lembre-se que o nosso, e até um slogan da educação adventista, é educando para salvar, para a vida eterna. Vocês foram professoras na escola adventista? Como é que foi? Educando para a eternidade. Para a eternidade. Educando para a eternidade. Então, a gente precisa apresentar em tudo isso a graça de Jesus. Estamos combinados, né? Estamos combinadíssimos, inclusive nessa questão de reparação, que a gente estava conversando agora. Ontem eu estava levando meu filho para a escola e a gente estava conversando sobre alguma coisa do céu, da volta de Jesus. E a gente falou assim, por isso que a gente tem que estar salvo todos os dias, porque a gente nunca sabe quando que... mãe, nosso cachorrinho vai morrer? Não sei. E aí eu falei assim, se você morresse hoje, você estava salvo? Ele falou assim, não, porque eu te desobedeci. Eu falei, mas você pediu perdão para Deus? Isso. Pedi. Então ele já esqueceu, meu filho. Olha que você também já perdoou, né? Olha que bonitinho isso. E é ao que a gente lida todos os dias. E eu costumo falar que Jesus, ele é o melhor amigo das mães, sabia? Sim. Se você chama, ele vem na hora. É verdade, é verdade. Sim, lavando uma louça... Quanta coisa acontece lavando a louça. Quanto evangelho enquanto você faz comida e lava uma louça. Carol. E sabe, para o pessoal de casa que pergunta assim, como é que a gente pode começar? Não é? Existe uma técnica do livro Disciplina Positiva que eu acho muito interessante, que é da reunião de família. Sim. Não é? Nós aconselhamos, dentro do cristianismo, não é, que a família se reúna todos os dias para estudar a Bíblia juntas. Né, a família ali, todo mundo estudando a palavra de Deus, trazendo essas lições tão importantes para toda a área ali, de todas as fases da vida. Mas a reunião de família, ela pode acontecer uma vez por semana. Por exemplo, a família combina toda terça-feira à noite de se reunir. E aí todos os membros da família se reúnem e aí eles vão colocar a pauta todos os problemas que apresentam ali naquela casa. Seja uma lâmpada que não está funcionando ali naquela casa, seja o pai que está sendo muito rígido em algum aspecto, seja a desorganização da casa, eles vão anotar todas as pautas. E depois a família, em conjunto, vai tentar solucionar aqueles problemas. E aí no livro eles trazem um exemplo muito interessante, que a família estava muito desorganizada e aí eles colocaram como solução colocar uma caixa onde todo mundo que deixasse alguma coisa fora do lugar iria ser colocado ali naquela caixa, eles só poderiam pegar na próxima reunião de família. Na primeira semana, aquilo deu um grande problema, porque esqueceram o uniforme que precisavam no dia seguinte, e aí ficava lá dentro da caixa e eles não sabiam como fazer. E agora? Como que vai usar o uniforme no dia seguinte e tal? Mas com o tempo eles foram se organizando e as soluções foram aparecendo. Então, a família também se reunir na busca de soluções para os seus problemas é uma grande estratégia, porque a família vai se unir e ela vai resolvendo as suas questões. É claro que, hierarquicamente, os pais, eles estão à frente. Claro. Certo? Mas os filhos, quando eles também são ouvidos e eles são colocados ali no meio da família como parte da solução, eles também se sentem muito bem e se sentem felizes por poder participar. Eles vão dar ideias, né? Com certeza. Dar ideias, vão colaborar. Vistos e ouvidos. Tem outra coisa também muito legal, Carolzinha, de fazer, que é a carta da gratidão. É muito legal para os filhos e para os pais, porque você deixa de olhar para a sua família só pelo lado do que falta, o copo meio vazio, e ensina isso para as crianças. Então, é muito válido que você faça também no momento do culto ou num sábado à tarde, vocês vão para o parque e cada um fala os 10 motivos que são gratos na semana e faz uma cartinha agradecendo, uma cartinha para Deus pelo que você é grato. Isso traz uma sensação tão positiva para a família e para as crianças, e a gratidão a gente não precisa nem falar dos benefícios. Aí eu fui lá no fundo do baú e trouxe uma musiquinha que diz assim: sou grato por tudo que ele fez, sou grato.
Coisa bonitinha. Meus amores, nós íamos falar agora sobre como é que a gente ensina as crianças também por meio da gratidão e outros fatores envolvidos, a perceber que é bom ser feliz e tem um jeito de se educar para ser feliz. Porque tem famílias que quase que educam para ser infeliz. É reclamação, crítica, acusação, semblante fechado, e aí diz que é crente. Aí o menino fica assim, gente, ser crente é um negócio muito triste. Muito ruim. Tem até a história de uma criança foi para a casa dos avós, e aí quando volta, e aí filho, foi tudo bem? Eu morava numa zona rural, e tinha gado, vaca. Eu disse, mamãe, eu acho que a vaca é crente. Ela nunca sorri. Ai, que horror, tadinha. Isso não é ver, que tristeza. E a mãe se deu conta, gente, meu filho está fazendo associação de que a vaca não ri por isso ser crente, porque nós não rimos. Como assim, né? Então, aquilo causou um reboliço na família, graças a Deus. Porque aí começaram a pensar sobre esse fato. Mas tem um jeito de ensinar as crianças com leveza, com graça, com bondade e misericórdia, não é, meninas? Tem. Carolzinha. Pode falar, Carolzinha, pode falar. Tem um jeito, tem várias formas, na verdade, cientificamente comprovadas. Tem um ramo da psicologia chamado psicologia positiva, que tem estudado muito isso, sabe? Porque hoje em dia nós temos um surto muito grande das doenças mentais. Não é? Então, como que a gente pode prevenir isso? Isso começa lá na infância, quando nós ensinamos as crianças a serem positivas, como a Amanda disse, focando nas coisas boas. Vamos escrever as coisas positivas que aconteceram na nossa vida. Você pode ter um pote aí na sua casa em que todo mundo vai escrever as coisas boas e colocar ali. Uma outra estratégia muito legal é a carta da gratidão. Você vai escolher, cada um vai escolher uma pessoa significativa e vai escrever uma carta agradecendo essa pessoa. Seja porque fez uma comida gostosa, seja porque falou uma palavra de encorajamento, e aí vai escrever uma carta e entregar para essa pessoa. Que legal. Olha que motivação, que coisa gostosa no nosso coração que dá quando a gente pensa em uma pessoa especial que nós vamos escrever essa carta. Isso em um momento de família, em um culto familiar ou em uma reunião de família, certo? Uma outra estratégia também que pode ser utilizada e que deve ser utilizada, né, Amandinha? Todas as semanas é a família se reunir. Sim. Falta isso, não falta? Falta bastante. E mais do que técnicas, o que eu sugiro, como você perguntou, para seu filho ser feliz, mostrar para o seu filho e sentir de fato que o erro não é o fim. Exato. Isso é fundamental. O seu filho, ele não precisa se sentir invalidado, ele não precisa sentir que ele errou e não tem mais jeito. O erro não é o fim. A cruz nos mostra isso. Louvado seja Deus por isso. E será que a gente tem mostrado isso para os nossos filhos? Então, quando você erra, eu não te amo? Porque uma reação punitiva dos pais passa essa impressão. Eu não sou mais amado porque errei. Então, se você quer construir filhos felizes, a reparação está na cruz. Filho, você errou, nós erramos, mas o Espírito Santo está aqui. A mamãe está aqui para te ajudar. Eu não amo o que você fez, mas eu amo você demais. Então, esse é um dos principais caminhos. Quando você diz assim, a cruz está aí para mostrar isso, é que nem a morte é o fim. Nem depois a morte é o fim. Ressurreição, a cruz não era o fim, nem mesmo para os que pecaram e gritaram, crucificam, porque a graça de Deus se apresenta de uma maneira extraordinária, que extrapola toda a nossa compreensão das coisas comuns, da nossa visão pequena, não é? Exato. E aí, meus amores, é a oportunidade de a gente todos os dias, há a oportunidade de todos os dias ensinarmos aos nossos filhos o que é a graça de Deus. Eu insisto com você. Nós precisamos nos lembrar que cada dia é oportunidade de nós apresentarmos o Evangelho aos nossos filhos de maneira prática, a menos que o Evangelho não nos tenha sido apresentado como dom de Deus para sermos salvos dos nossos maus comportamentos, da nossa natureza caída, da nossa experiência de morte. Em Cristo, experimentamos a experiência da vida eterna. Então, ensine a graça, abra a Bíblia, conte a história do amor de Deus, conte a história do perdão de Jesus, conte a história da salvação, abra o plano da salvação, mas Darleide, meus filhos são pequenininhos, vai contando
A graça. Quando uma mulher foi encontrada em situação vexatória, Jesus diz sobre ela que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, ensina o evangelho justamente aí aos seus filhos. Mas, Darleide, meu filho e a igreja, o que eu criei meu filho na igreja, mas às vezes não criou o seu filho na graça. Às vezes não criou seu filho na misericórdia, às vezes não criou seu filho. Outro dia uma mãe me dizia assim, eu abandonei minha carreira, eu deixei tudo para criar os meus filhos, aí eu tenho um filho agora que não fala comigo. Nossa. Tá, mas como é que a gente vai lidar com as situações duras da vida? E a pergunta é, você apresentou a graça? Você viveu a graça? Você fez o que fez pela graça de Jesus? Porque se a graça te assistiu e não foi pelos teus méritos, agora se foi pela força do teu braço, se foi pelo que você fez e não pelo que Cristo fez em você nessa tomada de decisão, que história a gente vai contar agora no final? Então, a graça de Jesus, esse é o ponto alto. Meus amores, obrigada por hoje. A gente se encontra no outro momento, pode ser? Vocês voltam comigo? Com certo? certeza. Com certeza. E aí, de uma próxima vez por aqui, que delícia é contar também com você, com a gente, nessa conversa. Se gostou, me conta. E aproveita e liga, pede a sua revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido, nós enviamos para sua casa. Mas por aqui, salvação em Cristo Jesus. Beijo, meus amores, e até a semana que vem. Tchau.